É um prazer estar aqui com você para falar um pouco sobre terapia. Por que fazer terapia? O que é a terapia? Quando fazer a terapia? Você já ouviu o ditado de sábio de louco? Todo mundo tem um pouco. Todo mundo gosta de ser taxado como sábio, inteligente, dinâmico, não procrastinador, mas ninguém quer ser taxado de louco. E nas discussões do dia a dia, a pessoa acaba ouvindo: você é um louco, precisa de terapia. E na verdade, quem está falando precisa também. Há uma frase de Freud que diz: quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo que de Pedro. E essa é a primeira coisa que eu queria falar com você, a premissa para análise, né, para uma terapia boa, né, para estar ali num set analítico, num setting de psicologia, onde você está sendo de alguma forma ajudado, né, de várias formas inclusive, é entender sobre essa fala, né? Quando eu falo de alguma coisa, o que eu preciso é descobrir o que eu sinto e como eu vou lidar com esses sentimentos, partindo da seguinte frase: nunca é sobre o outro, sempre é sobre mim. Quem está assistindo esse vídeo, que é meu aluno acadêmico de psicanálise ou aluno da orientação do fechamento de curso TCC, em psicologia, a orientação de dissertação de mestrado, enfim, sabe do que eu estou falando. Nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. No set analítico é assim que a gente trabalha. Que você precisa falar, e a fala é o primeiro processo da cura interior. Veja que a palavra terapia ou psicologia ou psicoterapia remete ao século XIX, da palavra psique, que é a mente, e a gente vai remeter ao seguinte entendimento: a cura da mente, a cura do entendimento. Imagine você que você aprendeu a pisar torto. E por mais que o tênis seja bom e tenta corrigir essa sua postura, você continua pisando torto e gasta só um lado do tênis. Você aprendeu errado. Hoje já tem tênis que ajuda a corrigir a postura. E ele te incomoda muito, você pensa que o tênis é ruim, mas é você que está aprendendo a pisada correta, porque você pisava torto. A terapia é mais ou menos isso. É uma forma de a gente parar de pensar torto e agir tortamente, por assim dizer, falando, alegoricamente falando. Agir de uma maneira mais correta possível. Se alinhar o que a gente pensa com o que a gente faz. Esse é um grande desafio, porque existe o mundo da fantasia e do imaginário que imagina que o casamento é perfeito, que a vida financeira vai ser perfeita, que aos 40 anos você já vai ter casa própria, vai ter construído o mundo, e às vezes acontece, às vezes não. E como que eu lido com isso? Tá, vamos falar do oposto. A pessoa conseguiu casa, carro, dinheiro, ela está infeliz e agora está com uma ideação suicida, como a gente vê pessoas ricas. Quem nunca ouviu a história do Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse, Elvis Presley? Tinham tudo que as pessoas pensam que é tudo: ser ovacionado, ter muito dinheiro, ter acesso a tudo, se sentir amado, se sentir querido, e eles se sentem sozinhos em meio a uma multidão. Precisa de terapia. Então a terapia não é uma coisa para louca, ela vai corrigir tua pisada, ela vai corrigir o teu caminho. Então a fala é o primeiro processo de cura, porque você sente que está desabafando, é o primeiro processo. O segundo, você sente que está desabafando para alguém que não está te julgando, não está fazendo juízo de valor. É o segundo processo, que é a cura pelo amor. O primeiro processo da terapia é a cura pela fala. A segunda, a cura pelo amor. Por que um terapeuta? Porque ele tem neutralidade. Eu já vou falar como escolher um terapeuta. Quais são as premissas básicas que um terapeuta tem que ter, né? E a terceira é a cura pela investigação, né? O terapeuta vai devolver para você aquilo que você está passando para ele, mas ele vai devolver de forma filtrada e neutra para que você faça o que nós chamamos de TQD, trazer para a consciência, questionar aquele seu modo operante, aquela sua forma reativa de responder, aquela gravidade, aquela revolta, e ajudar você a colocar no lugar. Claro que existem muitas nuances, né, que permeiam um trauma, uma dificuldade até que chega naquilo que a gente ensina em sala de aula para alunos, que é o quê? A diferença entre sintoma e causa. Então é importante você saber isso, né? Eu vou falar já sobre o tempo de terapia, sobre o perfil do terapeuta, sobre quando você deve fazer terapia, por que você deve fazer terapia. Veja só, aqui eu já posso até começar aqui. Sintoma: depressão é um sintoma, ansiedade é um sintoma, arritmia é um sintoma, taquicardia é um sintoma, sudorese é um sintoma, insônia é um sintoma, ansiedade
É um sintoma. Agora, o que a gente faz na análise, no setting analítico, na terapia? Descobrir a causa desse sintoma, que pode ser a somatização de várias coisas mal resolvidas, coisas das quais você não tem o controle. Pode ser a morte de alguém que você amava, o rompimento de um relacionamento, partindo da ideia que é o seguinte: como é que a gente entende a cura emocional? Para nós entendermos o que é cura emocional, a gente precisa entender o que é estar doente emocionalmente. Já é considerado pela DSM, pela OMS, 2 semanas que você passa a não sentir mais a vida é considerado depressão. E quantas pessoas estão vivendo no modo automático e já não sentem mais a vida, vive de qualquer jeito, e até músicas fazem: deixa a vida me levar, a vida me empurra, eu não estou no controle da minha vida, a vida me empurra, o meu relacionamento me empurra, a paternidade me empurra, o dinheiro me empurra, não sou eu que controlo essas coisas me controlam. Então aqui a gente vê que terapia, o porquê terapia não é coisa de louco. Você precisa ajustar detalhes. Você pode ter uma porta enorme, mas o que faz ela abrir é um detalhe, é uma chave. O que faz essa chave abrir é um detalhe, é um segredo. Então, na terapia, a gente descobre segredos que abrem grandes portas para você se relacionar com o seu esposo, o seu filho e consigo mesmo. Para você resolver problemas, até mesmo tem gente brigada com Deus, dá para acreditar nisso? Ela não vai na igreja, projeta e disfarça isso, culpando os líderes das possíveis religiões, mas no fundo ela está brigada com Deus. Até isso a gente consegue encontrar e resolver na terapia, uma vez que nós estamos interligados. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Se um sofre, todos sofrem, é como uma casa. Uma casa que tem comunhão, que tem amor, se um sofre, todos sofrem. E aqui até uma premissa para a terapia: a família precisa apoiar, a família não pode dizer que não vai, a família não pode desistir quando a pessoa fala: eu não vou na terapia, eu não sou louco. Terapia não é coisa de louco, é porque antigamente as pessoas que tinham problemas eram internadas em hospitais psiquiátricos, quando não se tinha solução, pessoas que se queimavam e tudo, eles colocavam várias coisas, a religião falava que estava endemoniado, a ciência falava que não tinha cura, pessoas já foram queimadas em fogueiras porque tinham um problema mental, mas a ciência evoluiu e hoje a gente é capaz de entender que tem cuidados, tem medicamentos, tem como se terapizar. Então essa cultura de que terapia é coisa de louco é um fator histórico. É um fator histórico, a gente cresce e é ensinado de forma errada. Terapia é uma coisa maravilhosa. Terapia é uma ferramenta que Deus usa para nos curar. Eu posso falar de mim. Como a terapia já mudou a minha vida. Como a terapia tem me ajudado a suportar o outro, a amar o outro, a me entregar mais o outro, a pedir perdão, a reconhecer que eu erro, que eu sou limitado, que eu sou ser humano. Ser humano. Então, veja bem, deixa eu ir para cá. Como que você escolhe um terapeuta? Seria bom simpatizar com o terapeuta? Sim. Mais propriamente dito, ouvi-lo. Né? Três etapas. A primeira coisa: perceber se o teu terapeuta te ouve, porque você precisa falar. Segundo, perceber se o teu terapeuta conhece, na medida que ele vai te explicar na primeira sessão qual é a linha que ele segue, o que ele pensa, o que é a terapia. E a terceira coisa, como que ele te guia. Você consegue perceber isso na primeira sessão. Né? Você vai falar, na verdade ele vai te falar o que é a linha de raciocínio dele, tal, a forma como ele faz terapia, a linha que ele segue. Certo? Por exemplo, às vezes ele é um terapeuta junguiano, terapeuta lacaniano, terapeuta freudiano, certo? Ele vai te falar a linha que ele vai usar nessa terapia e você vai falar. E quando ele te devolver, ele vai te explicar o que ele vai trabalhar nas próximas sessões. E aqui a gente já entra no segundo quadro. Quanto tempo é a terapia? Semanalmente. Se você puder fazer a vida inteira, existe uma linha que defende alta na terapia. Exceto porque você não tem, por exemplo, condições financeiras, e aí o terapeuta vai te orientar como você deve proceder até que possa fazer, ou ele vai te dar um valor menor. Especialmente na psicanálise, o paciente não necessariamente precisa ter alta. Por quê? Porque os conflitos na nossa vida, quanto mais a gente envelhece, a tendência é ele aumentar. E a gente, quanto mais faz análise, a gente consegue represar
né? Consegue segurar esse grande outro, esse movimento que tem dentro da gente, esses gatilhos que aparentemente não tem cura, que quando uma pessoa te rejeita, te questiona, fala alguma coisa, aquele gatilho da raiva se abre e você vai para cima, ou você guarda a mágoa e isso te adoece. Então você vai aprender a lidar com isso, a colocar isso para fora. Talvez você vai organizar ordem e tarefas na sua vida, talvez você precisa treinar, talvez você precisa alongar, talvez você precisa fazer exercício de respiração, talvez você precisa perdoar, né? Começar um processo de perdão que leva tempo, porque às vezes a ferida foi profunda, é necessário ali uma cirurgia, um fechamento, um descanso, né? Criar uma distância entre o trauma, né? Entre a situação que te faz sentir tão mal, né, e você. Então, quando eu devo fazer terapia? A qualquer momento, se possível, agora. Por quê? Porque a terapia ela é uma forma de você ser confrontado e entender que nem sempre você está certo. Que o teu desejo é contra ti, que essa necessidade tua te deixa vulnerável. Então a pessoa até nervosa inclina para a bebida, outro para a prostituição, são os vícios. Né? A pessoa não consegue ter paz na casa, desfrutar daquilo que ela conquistou, ela não consegue ser grata porque ela está sempre de olho no passado, que ela já teve mais lá, ou de olho no futuro, que ela quer ter mais, então ela não consegue estar no presente. Então a terapia te traz para o exercício da presença, ela faz uma higiene mental, porque o banho de ontem não limpa hoje, então a gente toma banho todos os dias, a gente se terapiliza todo santo dia, mas a gente vai para a sala do terapeuta uma vez por semana, para que ele consiga, junto comigo, entendendo o meu modo operante, a minha agenda, o meu dia a dia, a minha semana, o meu mês, o meu ano, de alguma forma me ajudar a organizar, porque todos nós temos o quartinho da bagunça, e muitas vezes ele precisa ser o quê? Organizado. A gente fala, não, nem vou mexer naquilo lá, que a bagunça é muito grande. O cérebro procrastina. Eu não vou mexer nessa área da minha vida, que a bagunça é muito grande. Mas a hora que você vai mexer, não é tão grande assim, mexeu, um alívio. Tem gente que sai da sala de terapia com dor no corpo, com dor de cabeça, o cérebro resistindo na mudança, mas aí ali a pouco a repetição é a mãe da absorção e a gente começa a mudar. Ninguém nasce andando, falando, escolhendo, aprendendo a ler e escrever. Ninguém nasce doente, machucado, ferido, revoltado. Tudo isso, tanto o lado bom como ruim, ele é desenvolvido. O que às vezes a gente precisa fazer? Reparo. As luzinhas começam a acender, igual o carro. Quando acaba o óleo, quando a pastilha de freio ela acaba, começa um barulho, um assovio na roda. Hoje os painéis já avisam, está com problema na roda, o pneu está murcho, a pastilha de freio está gasta, e você precisa parar. Então a terapia é o lugar que você para porque a luzinha já está acendendo. Você não está conseguindo lidar, não está conseguindo olhar na face, nos olhos das pessoas que estão ao seu redor. Há uma revolta. E a terapia vai te ajudar a cuidar e até mesmo a curar muitas coisas, e aquelas que não têm cura, aprender você a lidar com o processo de aceitação. Tem coisa que eu não posso mudar, mas eu preciso aceitar. Eu vou precisar usar essa muleta para o resto da vida, porque agora tem um problema na minha perna que ela nunca mais vai voltar a ser outra. Estou dando um exemplo aqui para você. Emocionalmente, você perde uma pessoa que você ama, nunca mais sua vida vai ser a mesma e ela não vai voltar. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Às vezes já passou a fase do luto, você entrou numa fase de melancolia e não sai dela. E agora você projeta isso em relacionamentos, em compulsão, em comer demais, em comprar demais, em consumir, para tentar minimizar. Aí você entra no vício do prazer momentâneo, do prazer imediato. E aí você não consegue sustentar esse vício, porque ele nunca é sustentável, é um buraco sem fundo. Eu posso citar um exemplo para você. O Michael Jackson, ele mudou tanto que no final ele parecia quase que um monstro. A necessidade de mudar é um buraco sem fundo, nunca ela é sustentada, mesmo que você tenha dinheiro. Morre endividado pela necessidade de ficar alimentando o buraco sem fundo. Então o que a gente vai fazer? Vai ajudar você a parar de cavar, tampar esse buraco e melhorar esse modo operante. Então uma coisa que você precisa entender: se você quiser ter uma vida mais saudável, você precisa modificar as suas crenças. A mente de hoje não serve para a conquista de amanhã.
Então eu preciso mudar a semente, melhorar o terreno para que essa árvore cresça e dê fruto todas as estações e minha vida possa melhorar. Eu espero que eu tenha te ajudado nesses 15 minutos a te falar um pouquinho do que, por exemplo, um terapeuta aprende durante anos e um pouquinho do que no setting de terapia você acaba desbloqueando, né, a melhor versão sua, porque essa versão não te dá mais resultado. É igual um computador quando a versão desatualizada não consegue operar a ferramenta atual, porque a ferramenta é mais atualizada. No mundo de hoje, se você não conseguir lidar com a sua emoção, você não consegue lidar com mais nada. Com filho, com esposa, com dinheiro, com família, com cobrança, com pressão. Beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu fico à disposição para atender você a qualquer momento. E você sabendo que você pode estar comigo 50 minutos aí, uma vez por semana. E parece que é pouca coisa. Alguns acham que é muito, mas é pouco. Parece que é pouca coisa, mas é o suficiente para trabalhar no segredo que abre grandes portas, né? Que você não entende o que faz, porque faz. É óbvio, 95% seu está na escuridão, você não controla mais. Só 5% é consciente. Os outros 95% são todos modos operantes que o nosso cérebro já memorizou e ele trabalha daquela forma. Então ele economiza energia para usar o que já está pronto. Então fazer algo novo é desafiador, mas é o que vai fazer você romper e ir para o próximo nível, beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um grande abraço.